Muito bem, queridos. Então, nós já vimos aí os principais erros, né? Agora o seminarista está com uma dúvida aí. Como evangelizar? Como evangelizar? E como nós já vimos, né, que evangelizar corretamente está longe de ser o que muita gente costumeiramente pensa, né? Entretanto, a evangelização, conforme os padrões bíblicos, é, em sua essência, algo muito bem simples. Não é algo, nossa, é só para um grupo seleto de pessoas. Não, não é isso. E como citados indiretamente nas nossas narrativas aqui, ao longo da nossa aula de hoje, não há exatamente uma lista pronta para a evangelização, até porque isso culminaria no pragmatismo, né? Que já foi discutido. Porém, podemos dizer que alguns princípios fundamentais que norteiam a verdadeira maneira de como evangelizar foram dados a nós através da palavra de Deus. Nós temos isso, né? E como você está vendo aí, em primeiro lugar, nós temos, primeiro ponto, nós devemos evangelizar com simplicidade, tá? Então, em primeiro lugar, nós devemos evangelizar com simplicidade. Vamos entender isso aqui. Evangelizar é simplesmente anunciar as boas novas da salvação. Então nós não precisamos complicar algo que é tão simples. Se tivermos em mente esse princípio, todo o resto, tá, no seu processo de evangelização, naturalmente vai funcionar. Tá? Mas em segundo lugar, nós devemos evangelizar com a mensagem certa. E esse ponto está parecendo até muito repetitivo, né? E, sinceramente, essa é justamente a intenção, tá? Eu coloquei aqui esse outro tópico justamente para enfatizar mesmo. Mais uma vez. Eita, irmãos, isso aqui é o trem, viu? Que você está ouvindo de fundo aí, provavelmente, tá? Mais uma vez eu repito. A evangelização precisa estar centrada, na verdade, sobre o pecado, a necessidade de arrependimento e na fé no Cristo ressuscitado. Então, como já foi dito, na evangelização não há espaço para qualquer outro assunto a não ser o evangelho da graça e de graça. Se outro assunto vir, nós estamos com a mensagem errada, né? Mas em terceiro lugar, nós devemos evangelizar com uma mensagem clara. E esse ponto, ele complementa diretivamente o anterior, tá? Porque não adianta nada nós sabermos a respeito da mensagem correta que deve ser usada, se não a transmitimos com clareza. E algumas pessoas dão uma volta tão grande no assunto, já viram isso? Que acabam até confundindo completamente o seu ouvinte. E nós devemos nos lembrar de que muitas pessoas que estão ouvindo a mensagem evangelística, muitas vezes, não possuem qualquer conhecimento bíblico. E se a mensagem que nós estamos transmitindo não for clara e precisa, certamente tais pessoas não a entenderão. Né? Você pega, por exemplo, o eunuco etíope. Estava lendo lá Isaías 53, uma profecia acerca da vinda do Messias. Aí Filipe, de forma simples e clara, objetiva, começou por essa passagem da Escritura e lhe anunciou Jesus. Né? Então, a gente vê pessoas no evangelismo confundindo evangelismo com palestra, né? Ou com uma mensagem antropocêntrica centrada no eu. Eu não. Evangelismo é Jesus, Jesus, Jesus. Então, você pega esse exemplo aí de Filipe, né? Ele não se atentou aos detalhes biográficos do profeta Isaías, né? Nem ao contexto histórico ou qualquer outra característica do texto. É óbvio que isso tudo é mandatório em um sermão, tá? Mas no momento da evangelização não é algo necessário. E eu já presenciei algumas pessoas evangelizando como se estivessem dando uma aula de seminário teológico a uma pessoa na calçada de uma rua. Isso é um absurdo, tá? Então nós devemos ir com calma, com cuidado, com esse espírito de conscientização
do que é de fato evangelização, pois a evangelização é o primeiro contato com o ouvinte, né? Então, se Deus chamar o pecador, então haverá muitas oportunidades de você fazer isso. Na escola bíblica dominical, nos estudos bíblicos, né? Para discipulá-lo a respeito das doutrinas bíblicas. Então, no momento oportuno, ele será introduzido aos assuntos fundamentais da teologia cristã, como vocês estão tendo aqui no nosso seminário teológico, né? Então, isso aqui é importante nós definirmos também. Chegar para um... Eu falo isso, eu estou no campo missionário, eu não vou chegar para uma tribo indígena e falar, bom, vocês são pré-tribulacionistas ou vocês são pós-tribulacionistas, dispensacionalistas ou aliancistas? Usar termos teológicos para uma comunidade que não sabe nem o que é evangelho, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Quarto lugar, leia a Bíblia, pois devemos conhecer a Escritura para podermos evangelizar. Isso aqui é interessante, né? Porque se a verdadeira evangelização depende de transmitirmos a mensagem certa, de forma clara e objetiva, como nós trabalhamos há pouco, logicamente, precisamos possuir conhecimento profundo da própria palavra de Deus, né? Isso é essencial na tarefa de evangelização. E nós vemos por aí pessoas querendo evangelizar sem ao menos conhecer as Escrituras. Isso dói, né? E isto fatalmente resultará em um evangelismo errado. E aqui vale mais uma vez a verdade ensinada por Paulo. Nós só podemos transmitir o que também nós recebemos, né? Mas, em quinto lugar, devemos crer na mensagem que anunciamos. E esse ponto aqui parece até brincadeira, mas não é não, tá? Porque se nós não crermos fielmente na mensagem que estamos pregando, a ponto de, se necessário, arriscarmos nossas vidas por ela, nós não estaremos prontos para evangelizar. Isso aqui é sério, né? A gente vê que todas as vezes que o evangelho foi pregado, a gente vê isso no livro de Atos, toda vez que o evangelho é pregado, há um alvoroço, seja no mundo físico ou no espiritual, tá? E a nossa vida pode estar em risco. É bom pregar para a multidão quando são crente, né? Agora, a outra coisa é a gente pregar o evangelho para um grupo seleto de pessoas que são de uma comunidade longínqua, fora da nossa nação, que crê em uma outra divindade, e quem não crê nessa divindade deve ser morto. Aí já é outra coisa. Mas em sexto lugar, nós devemos evangelizar com perseverança. Vamos entender isso aqui. Nós podemos evangelizar milhares e milhares de vezes sem ao menos ver uma pessoa convertida. Não é verdade? E diante de uma situação como essa, logo surge uma pergunta. Será que tem algo de errado? Mas a resposta correta certamente é. Bom, depende, né? Pergunta, tem algo errado? Bom, depende. E eu digo isso, pois se nossa evangelização está correta, perante os moldes bíblicos que nós já apresentamos aqui, com a mensagem do evangelho genuíno, sendo anunciada, então não há nada de errado, mesmo que não haja nenhum convertido. Nós precisamos estar atentos a essa possibilidade real e agindo com perseverança, para que a nossa vida espiritual não caia no marasmo de frustrações. Vou dar um exemplo aqui, Noé, né? É chamado de pregoeiro da justiça, mas com exceção de sua casa, sua pregação, né? O seu sermão, seu evangelismo, ele não resultou em nenhum outro convertido. Você pega 2 Pedro 2,5, né? Mesmo o apóstolo Paulo, grande plantador de igreja, missionário, né? Grande evangelizador, com incontáveis conversões, no seu ministério ele passou por muitos momentos em que a palavra de Deus foi rejeitada pelos seus ouvintes. Nós vemos isso. Você pega Atos 13, versículo 44 ao 46. Tá? Mas correndo aqui para a gente chegar em uma conclusão da nossa aula de hoje, em sétimo lugar, devemos evangelizar com conduta irrepreensível. Isso aqui é uma realidade básica, né? Como nós poderemos evangelizar se nossa conduta não condiz com o evangelho? Então, nosso exemplo é muito importante no processo de evangelização. E eu já presenciei casos em que uma pessoa morava vizinha ali da nossa congregação, ela saía para evangelizar, né?
no domingo com os demais irmãos, mas durante a semana, né, ela dava mau testemunho perante seus vizinhos. Então, o que será que esses vizinhos pensariam, né, dessa pessoa ao ouvir o evangelho por ela, serem ali abordados por ela no processo de evangelização? Isso prejudica a imagem não só do grupo de evangelização, mas também do processo de fomentação da palavra de Deus. Eu quero evangelizar, mas eu não dou bons testemunhos? Aí fica complicado, né? Você pega o texto de Mateus 5,16, nós devemos nos lembrar dessas palavras, palavras de Jesus, texto em tela aí para vocês também acompanharem. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Tá? Então, é importante nós mantermos a nossa integridade moral e espiritual diante dos homens também. Isso não adianta nada. Né? 8º lugar. Devemos evangelizar com cuidado ao grupo de evangelismo. Vamos entender isso aqui. Esse ponto refere-se às situações em que montamos grupos de evangelismo, como citado no exemplo anterior aí, tá? Então essa aqui é uma prática comum de muitas igrejas. Porém, eu entendo que é necessário um cuidado a mais. Por quê? Porque em alguns casos, a escolha errada, parece bobeira o que eu vou dizer aqui, mas isso aqui é relevante, tá? Nós somos espirituais, cremos no mundo espiritual. Porque, em alguns casos, a escolha errada dos integrantes do grupo poderá comprometer toda a seriedade do trabalho. Tá? Eu poderia usar, vários exemplos aqui. Então é necessário que todos os integrantes estejam comprometidos com essa tarefa. Estejam, como nós usamos, né, na mesma fiação, na brecha. E essa atenção deve ser redobrada quando estamos tratando de projetos evangelísticos de longo prazo, tá? Para que não ocorra o mesmo descrito lá em Atos dos Apóstolos, quando João Marcos simplesmente abandonou o projeto missionário, lá em Atos 13:13, tá? Para vocês lerem depois. Não só no quesito responsabilidade, mas no quesito espiritual também. E pega o gancho da 7ª realidade, né? Trouxemos aí anteriormente. O tópico anterior, né? A integridade também. Moral é importante. A evangelizar com integrantes que não vivem o evangelho? Não. Então essas pessoas precisam passar por um processo de discipulado, né? Processo de santificação para poder sair para o campo, porque o inimigo se levanta, a gente sabe disso. Tá? Em 9º lugar, devemos evangelizar com urgência. E às vezes nós ficamos esperando qual é o melhor momento, né, para evangelizarmos. E a evangelização, ela deve ser urgente, porque a realidade do pecado não espera pelo melhor momento para assolar os perdidos. Então assim também deve ser a nossa urgência em pregar a palavra de Deus no que tange ao processo de evangelização. 10º lugar, devemos evangelizar com convicção. Então nós não devemos evangelizar com insegurança ou transmitindo despreparo. Né? Devemos estar convictos da importância do que estamos fazendo ali nesse processo de anunciar o evangelho, né? E da necessidade de tal ação também. Em 11º lugar, estamos já chegando no finalzinho da nossa aula, viu, queridos? Devemos orar em prol da evangelização. Vamos entender isso aqui. Por mais bem preparado que alguém esteja, teologicamente, sem o ministério da oração, tal preparo está incompleto. A gente vê isso ao longo de toda a Bíblia. Mas nós vamos nos dedicar ao ministério da oração e da palavra. Atos 6:4, a gente vê isso, né? Então, na oração, é que rogamos a Deus que nos capacite nesse processo evangelístico, para essa tarefa tão urgente, né? É através da oração que nós pedimos ao Senhor Deus que trabalhe no coração dos perdidos. E algumas pessoas se acham tão insuficientes no trabalho de evangelização
que se esquecem que quem capacita, né, os crentes a esse trabalho é o Espírito Santo. Ah, eu sou uma pessoa que não tenho capacidade para isso e é por isso que eu não faço. Claro! Se esquece do principal, que é o projeto de oração antes dessa tarefa, né, de sair aos campos. A gente não vai ter o espírito de intrepidez, não é? A qualidade espiritual tão necessária, a capacitação de poder do alto para essa tarefa. É por isso que a gente se sente muitas vezes incapaz de tal obra, de abordar pessoas e de pregar o evangelho para elas. Por outro lado, nós temos aí pessoas autossuficientes, né, nesse trabalho, que se esquecem de orar. Acha que porque tem um conhecimento bíblico já está pronta. Não é isso não, tem que orar também, né? Então essas pessoas falham em lembrar que somente Deus é quem pode, de fato, converter o pecador. 12º lugar, tela aí. Ao evangelizar, convide a pessoa a visitar a igreja. Agora sim, né? Já falamos que evangelizar não é simplesmente convidar alguém para ir à igreja. Falamos isso. Como vimos, né, evangelizar é muito mais do que só convidar alguém. Entretanto, ao final do evangelismo, você pode estender o convite para que a pessoa visite uma igreja. Pode ser a igreja que você é membro ou qualquer outra que tenha compromisso com a pregação plena do evangelho genuíno. Não tem problema você fazer isso, tá?